Olá, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Eu estou otimamente, maravilhosamente bem tratada aqui no Ilê Resort, onde vamos fazer o nosso além-mar. Para quem escolheu, não é? Fazer parte desse além-mar, esses 4 dias de vivências aqui. Daniel, querido! Daniel, meu anjo da sorte. Chegou nossa convidada, sejam todos bem-vindos. Minha amiga, querida, parceira do Mar da Consciência, tá? Tá bom, Rodolfo? Depois a gente alinha isso, tá bom? Hoje nós temos uma live com a minha querida parceira, desde sempre, desde quando nos conhecemos, lá no Retiro em São Roque, né, do nosso querido professor Amit Goswami, né, lá com o nosso querido Adriano, nos conectamos e o universo nunca mais nos separou, apesar de nós termos assim, né, um ritmo de vida, temos as nossas rotinas diferentes, em lugares diferentes geograficamente no Brasil, a nossa estamos entrelaçadas, né? Sempre que eu a convido, ela faz, estou aqui. Essa tem um compromisso. Fábio, maravilhoso. Logo, logo vamos fazer uma live, viu? Vamos ativar essa Kundalini que o povo precisa fazer assim, tô vivo, vamos cocriar, né? A Kundalini tem essa função da cocriação, tá? Depois a gente vai marcar. E a Lisandra, eu tenho o meu respeito, o meu apreço. Vamos sim. Se puder ficar um pouquinho, Fábio, você vai gostar muito do trabalho da Liz, tá? Eu tenho respeito pelo trabalho dela. Ela que é juíza de direito. Oi, Cris. Juíza de direito. Tem um trabalho lindo. Eu acredito que seja os apenados, né? Que chamam no Sul. Né? Consteladora. PhD em Física Quântica. E daí nos encontramos novamente na Índia, lá com o professor Amit Goswami, que ela levou à frente os estudos. Eu fui lá, passei 10 dias, tal, vivenciei, aprendi, mas ela levou à frente. Depois estivemos juntos no Mar da Consciência 23. Agora em junho estávamos juntas no Mar da Consciência em Dubai. E agora vamos estar juntas novamente no Mar da Consciência Recife. Então, realmente se existe um modelo de uma pessoa que honra o trabalho pela luz, é Lisandra. Porque ela está sempre ali, empenhada, aquele trabalho silencioso que a gente... Aí, meu anjo guardião, foi falar nos anjos, o anjo chegou. O anjo guardião aqui do Ilê, né? Que vai estar aqui protegendo e atendendo a todo mundo que vai vir para o Além-Mar. Não é? Então, assim, eu admiro muito o trabalho dela, é um trabalho muito sério de constelação, de física quântica, não é? Que ela faz no Sul. Mas hoje ela vai falar sobre cocriação. Ela que agora resolveu empenhar-se no digital, graças a Deus. Porque a gente precisa trazer seriedade, a gente precisa trazer compromisso, a gente precisa trazer lucidez para esse mundo digital. As pessoas que têm conteúdo, as pessoas que têm compromisso e seriedade e entregam, precisam botar a carinha aí, ó. E o nosso papel aqui é de trazer pessoas sérias, tá? Tanto no Mar da Consciência como aqui. Ela que tem um workshop muito massa, logo, logo nós vamos gravar para quem quiser, sobre todo um processo de cocriação muito sério. Tá bom? Peu maravilhoso! Também vai estar no Mar da Consciência. E esse Mar da Consciência, Recife, vai ser. Eu não vou dizer que vai ser o Armagedon, mas vai ser algo disruptivo. Sabe aquele encontro, como é que se da Liga da Justiça? Vai ser a Liga da Consciência em Recife. Recife não será mais a mesma, nem ninguém que estiver lá. Então, se você não escolheu, meu amor, é uma pena. Ainda dá tempo. Mas, quem quiser depois, pode comprar as palestras gravadas, ok? Vamos deixar de conversa. Vou dar a palavra à doutora juíza, porque a palavra final é sempre da juíza, né? A gente faz a defesa, a gente coloca toda a nossa retórica, mas quem dá a palavra final é ela. Esmeralda! Maravilhosa, minha joia, Dona Flix. Deixa eu mandar aqui uns convites. Esmeralda já está aqui. Vamos ver quem é que pode participar dessa live. Tá? Peu, você vai arrasar. Ô, Esmeralda. Esmeralda, manda uns convites aí pro povo. Deixa eu chamar a Lisandra. Dubai não deu tempo. Carlinha! Você por aqui. Eduardo. Olha, maravilhosa.
Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Como está a minha internet, minha querida? Você está perfeita. Tá Luz, bem? som, tudo, tudo ótimo. É que eu tô no fórum ainda, né? Não consegui ir para casa ainda, então aqui a internet às vezes fica instável. Por favor, me avisem se isso acontecer. Olha aí. Isso aí ninguém sabe que a hora dessa a moça está no fórum. Não é isso, Eli? Hoje foi tarde de audiências muito complexas, tivemos muitas testemunhas, 5 processos bem complexos, um diferente do outro, e às vezes, né, pessoal, as pessoas não entendem muito a vida do juiz, né, mas a gente tem muita complexidade, a gente ouve tanto falar, né, que as pessoas, mas o juiz só assina. Não, gente, a gente tem que ter um trabalho criativo, hermenêutico, é muito grande, porque cada um é um, cada processo é um processo, cada um tem uma peculiaridade, né? Eu atuo hoje atualmente na área de contratos, na área de negócios, né? Então a gente vê o quanto as pessoas elas são realmente criativas e se envolvem em dinâmicas do dia a dia, né? Que acabam causando emaranhados, digamos assim, como a gente chama na constelação familiar, né? E muitas vezes a gente precisa olhar lá atrás, onde está a origem, porque enquanto a gente não resolver o que está lá atrás, né? As coisas vão se repetindo como um novelo. Eita, tá cortando. Eu acho que é a Muitas vezes internet, dizem, Luiz. nossa, eu não sei por que, que as coisas, né, dão tão erradas ou que as coisas não andam para mim. E na verdade tem muita coisa lá atrás que a gente precisa olhar, incluir quem foi excluído, para que a gente possa abrir espaço para o novo. Exatamente. Ó, Lisandra, a gente vai ter uma pessoa muito especial no Mar da Consciência, que chama o DJ Peu. Você vai conhecê-lo. Aí ele está pedindo para eu apresentá-lo a você. Você já está apresentada, meu querido. Você vai ver a figura que é. Emanuel, tudo bem, Emanuel? Depois vamos conversar para você estar presente aqui no Mar da Consciência, viu? Tinha me lembrado de você. Vamos lá, Lisandra. Qual vai ser a pauta, doutora, da noite? Então, né, tô preparando, né, para esse mar, realmente, assim, um assunto que, para mim, hoje, né, ele está relacionado com todas as áreas da vida, né, profissionais, inclusive, né, que a gente está tratando muito aqui de medicina tradicional complementar e integrativa de saúde. Na verdade, acho que muitos palestrantes, né, que já compõem o Mar da Consciência, trazem aqui as suas práticas integrativas, né, complementares, para quê? Né? Para a gente poder aí passar o nosso dia a dia, seja na área de atuação que a gente tem, de uma forma mais leve. Então, eu quero dar um panorama, assim, mundial realmente, né? Porque existe muita opinião, né, das pessoas sobre o que na verdade não se conhece. Quando na verdade a gente não tem só opiniões hoje em dia, a gente tem mapas de evidências científicas, né, que a própria OMS tem se dedicado nessa pesquisa, e a OMS, que é, para quem não conhece, a Organização Mundial de Saúde, junto com vários organismos, como por exemplo a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, elas vêm trabalhando juntos com vários órgãos de vários países, e no Brasil, aqui esse organismo se chama CABSIM, que é um consórcio acadêmico brasileiro de pesquisa para as MTCIs, que são as medicinas tradicionais, complementares e integrativas de saúde. Então, na verdade, é um trabalho muito sério. Esse CABSIM, ele é composto por pesquisadores de um nível muito alto internacionalmente, e eles seguem diretrizes rigorosíssimas da própria OMS para confeccionar os mapas de evidências científicos. O que é isso, né? São análises sistemáticas de vários artigos e trabalhos em clínica médica. Vejam bem, clínica médica ou da psicologia, não é nem pesquisa empírica, que é aquela aplicada, né? É da clínica mesmo de saúde, que vem da área das ciências biológicas, né? As ciências sociais até nem entra nesse grande mapeamento, nessa grande tablatura.
E eles fazem essa pesquisa de acordo com regras internacionais de pesquisa. E no Brasil, só para se ter ideia, nós temos já, né, 29 práticas integrativas e complementares de saúde, e eu conheço vários palestrantes da Ana que falam de cromoterapia, né, aromaterapia, acupuntura, agricultura. Nós falamos da constelação familiar, que também é uma das práticas integrativas e complementares de saúde. Então, tudo isso hoje tem uma base de evidência científica que autoriza, né, que o próprio Ministério da Saúde disponibilize à população essas práticas. Então, o que é importante a gente conhecer disso, né? Porque muitas vezes a gente coloca à disposição das pessoas, eu como juíza, por exemplo, como eu faço isso, né? Eu utilizo os mecanismos da teoria dos sistemas, que é a base da constelação familiar, nas audiências de conciliação, por exemplo, nas audiências de mediação, por exemplo. Né? Por quê? Porque a gente precisa, como eu falei ali no início, ir na gênese do conflito, compreender por que as coisas se repetem na nossa vida de tal forma que a gente não consiga viver com o propósito da grande consciência. Qual é o grande propósito da grande consciência, Ana? Expandir, experienciar. Com o nosso mestre Amit Goswami, a gente aprende que a gente expande para chegar ao propósito maior da consciência, que é a felicidade. Nós estamos Também. aqui para experimentar, né, a felicidade na matéria, a felicidade aquela não só do prazer, né, mas da completude, aquela sensação que a gente tem quando a gente realmente está cumprindo uma missão, um propósito, que aquilo faz sentido na nossa vida. Então, esse é o grande propósito da consciência, é a felicidade. Né? Agora eu te pergunto, como a gente pode ser feliz se a gente está sempre com problema de saúde? Como a gente pode ser feliz se a gente está sempre com algum problema para resolver, né? Ou com uma dívida, por exemplo, né? Então, a gente precisa para isso, como eu digo, antes de entrar no processo criativo, que é o que você está falando, né? Que é a cereja do bolo aí da nossa explanação. Mas antes da gente passar pelo processo, antes da gente chegar no processo criativo, a gente tem um passo antes. A gente precisa limpar tudo isso que vinha antes. Ah, mas eu não vou limpar nunca porque é muita coisa. É verdade. Contudo, quando a gente vai descascando a cebola, né? A gente vai chegando lá no miolinho dela. Então, a gente vai passar a vida descascando a cebola. Essa é a verdade. Só que quanto mais a gente descasca a cebola antes, mais a gente abre espaço para quê? Para o processo criativo do novo. E aí tem uma técnica para isso. Né? Tem uma técnica para o processo criativo, que é essa cocriação da realidade, de forma que se a gente realmente consegue imergir nele no dia a dia e tornar ele uma prática do dia a dia, como por exemplo, peguei meu copo de água aqui e eu tomo automaticamente, né? Peguei o meu óculos, peguei a caneta, tem coisa que a gente faz automaticamente. E se a gente tornasse automático também, não só a secretária eletrônica da repetição, daquilo que nos leva para a desordem, mas se a gente tornasse a prática do nosso dia a dia momentos de cocriação, como seria? Seria bem diferente seu estado de presença, né, Lisandra? E outras coisas, outra coisa que você falou também, que muitas vezes nessa realidade a gente confunde felicidade com o estado da alegria, né? Muitas vezes a gente fica buscando momentos de alegria, picos de alegria, né? Motivos de alegria. E a felicidade tem algo a ver com a plenitude, né? Com a questão do equilíbrio interior, apesar de todos os altos e baixos, porque se a gente está nessa realidade, a gente veio exercitar, né? Os desafios, os encontros, os desencontros, mas esse equilíbrio interno, não é? Que faz parte da realidade, como o frio, o calor, a chuva, o sol. Quando a gente está com esse equilíbrio interno, que é o que você vai falar no final, da gente buscar esse espaço interior, a gente consegue atravessar os desafios, as situações, né, que são criadas até para o nosso próprio aprendizado. A gente não pode também estar negando, ai, agora eu só quero viver o bom, porque aí você vai ter que subir, ir para o céu, botar um par de asa. É porque a doutora fala com a linguagem bem, né? Que ela é PhD, minha gente. Mas a gente não pode se ausentar de olhar para as coisas que chegam para a gente, mas buscar esse lugar dentro da gente, não é? Ok, isso aqui não foi legal, isso aqui não está legal. Mas eu não necessariamente preciso sucumbir àquele espaço, não é? Quando a gente É, está dentro com
alinhado, né, através de meditações e tudo que você vai falar aí, a gente dizer, opa, essa felicidade eu posso buscar dentro de mim para encontrar soluções de situações que muitas vezes são causadas não só por nós, né? Porque como estamos emaranhados, né? A gente está num contexto de ressonância, né? Nada é por acaso. Eu e Lisandra aqui, a gente está numa ressonância. Em algum ponto, a gente se tangencia. Apesar de termos universos diferentes, como a gente se tangenciou em Amit, apesar de termos universos diferentes. Mas a minha É, imagem está picotando? O povo está falando que a imagem está tá picotando. picotando. A tua imagem tá toda quadriculada, como se Eu fosse acho, um. eu acho que é a internet que eu estou no hotel, e aí eu estou pegando o Wi-Fi do hotel, mas aí paciência, minha gente. Peguem o da doutora, que a entrevista dela, quem tem que dar o recado é ela. Esquece eu. Esquece eu que eu tô toda hora É, aqui. então, dentro dessa linha que você está falando, né, da alegria, da felicidade, que o professor Amit Goswami fala, e o que eu estou falando que ele fala é porque faz sentido para mim, senão eu não falaria, né? Claro, E claro. se que eu já não experimentei, tudo que eu falo aqui, gente, não é teórica, porque eu já experimentei, porque eu não falo do que eu não experimentei, né? Porque daí eu não sei. E isso é uma coisa que Bert Hellinger, que é o criador da constelação, ensina com muita propriedade. A gente só fala daquilo por onde a gente passou, né? Então, por onde eu passei, né? A alegria, ela é algo muito momentâneo, ela é algo fugaz, né? Fica feliz com um presente, fica feliz com uma nota, fica feliz com uma chegada de um parente legal, fica alegre, né? Você se alegra por coisas. Mas a felicidade, ela é aquele sentimento de uma realização profunda de algo muito íntimo e que ela perdura no tempo. Então, ela é algo que sempre que eu voltar naquilo, eu vou ter aquela sensação de felicidade. E a alegria é algo momentâneo, né? Ela é algo fugaz, assim. Que a alegria é muito parecida, às vezes, com o prazer, né? O prazer e a alegria, eles estão dentro de uma ideia, assim, de algo que é muito instantâneo, que é muito intenso, muito fugaz, né? E a felicidade, ela vem daquele lugar que é daquela conquista, como eu falei, né? Do propósito, do sentido da vida de cada um. E cada um tem um sentido da vida. Então, o caminho da felicidade, ele tem que passar por você encontrar o sentido da vida. Você pode ter vários sentidos da vida, né? Você pode ter vários propósitos. Vai ter aquele que vai ser o maior. Né? Ou você pode ter várias missões de vida, você pode estar em várias áreas da vida produzindo alguma coisa, mas vai ter uma que vai te saltar mais aos olhos, vai ter uma que vai ser a tua menina dos olhos, né? Aquele lugar onde você vai, que por mais simples que ele possa ser, é o que te traz mais sensação de realização. Você respira e sente, é para isso que eu vim. É para isso que eu consigo fazer diferença, porque cada um de nós tem algo de diferente. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo e não tem ninguém igual você, Ana. Não tem ninguém igual a ninguém de nós que estamos aqui. Nós temos algo de diferente que pode servir à humanidade. E é sobre isso que é felicidade. Tanto Bert Hellinger como Amit Goswami, que são meus dois maiores mestres atuais, né, que eu mais tenho estudado e lido, os dois falam a mesma coisa. A felicidade está em servir, é quando você está a serviço. Aí você pode dizer, mas para você é fácil, você é juíza, tem o salário. Gente, a gente só fala quando a gente calçou os sapatos do outro, né? Eu estou fazendo pós-graduação em psicanálise na PUC, Rio Grande do Sul, e um dos professores da USP contou pra gente que tem eu não conheço Londres, a Ana já conhece, mas diz que lá tem um museu, né, Ana, que se chama o Museu da Empatia. Não sei se você chegou a conhecer. Isso não. Esse Museu da Empatia, ele diz que ele é todo em formato de sapatos, né? Porque lá na Inglaterra, eles dão muito valor para isso, para empatia, para você realmente se colocar no lugar do outro, né? Então lá você entra e coloca uns sapatos, que é do próprio museu, e tudo lá é um sapato. Então o guia que você vai escutar é um telefone em forma de sapato. Que é sobre isso, né? Você conseguir, e você vai ouvir toda a história da imigração, das guerras e tudo mais, né? Que a Inglaterra, da participação da Inglaterra, enfim, né? No cenário mundial, e ela teve uma importância política, né? Muito, muito importante, né? Em todas as guerras e também, né, no Congresso de Viena, por exemplo, que estipulou a paz e tudo mais. Mas ali, então, eles fazem você escutar toda a história, né, com esse olhar,
né, de você calçar os sapatos. Então, o fato de eu ser ou estar juíza hoje me custou muito para chegar até aqui, né? Me custaram muitos e muitos, muitos anos de dedicação exclusiva. Eu também não vim de uma família abonada, então eu precisei, né, primeiro trabalhar e junto com o trabalho eu estudava para o concurso, mas eu tinha foco e disciplina. E tinha um propósito, né, que era fazer algo com as pessoas presas. Mas fazer esse algo com as pessoas presas que as levassem a esse lugar da alegria quando eu era criança, que eu ficava pensando, né? Mas, gente, não pode o mundo ser assim, né? Com tanta violência, as pessoas tristes, todo mundo trabalhando no dia a dia só com aquela preocupação, né? Eu, criancinha, olhava para as estrelas e pensava nisso. E aí eu pensava, mas deve ter uma forma. E aí eu comecei a estudar muito sobre comportamentos humanos, psicologia, todas as filosofias, espiritismo, taoísmo, sofismo e tudo mais, ler muito sobre psicologia. E até que eu entendi, né, que havia forma, sim, né, havia formas de ser mais leve, né, mas só a constelação familiar me deu as ferramentas para isso. E quando eu descobri a constelação familiar, eu descobri como eu poderia trabalhar com as pessoas presas. Não me perguntem por quê eu queria trabalhar com as pessoas presas, talvez porque elas sejam justamente quem menos teria condições de pagar, né, de ter esse conhecimento que eu tinha tido desde a minha adolescência. Então, eu pensava em fazer algo por aqueles que realmente pudessem entender que a vida pode ser diferente. Ela pode ser diferente a partir do que a gente resolve fazer com ela. E quando o professor Amit Goswami fala que não é questão de não ficar triste, de não ficar deprimido, a questão é quanto tempo você fica naquele lugar. Então, para isso, para a gente sair desse lugar, a gente precisa ter ferramentas para sair dele com consciência, para sair e cada vez sair mais rápido. Então não significa que a gente não vai ter dias de tristeza, que não vai ter dias de desafio. Significa que você vai se dar conta daquilo que pode estar causando isso e você mesmo vai ter as ferramentas para isso. Então por isso que eu estudei tanto, né? Eu queria poder realmente fazer com que essas pessoas que hoje vivem da criminalidade, que vivem da violência, porque essa foi a história delas, e elas estão repetindo uma história, né? Mas que elas possam saber que existe algo de diferente além disso, né? E como fazer, porque como diz Jung, Freud, todos os psicanalistas de maior nome do mundo sempre disseram, né? Você só consegue se apropriar e mudar algo a partir de que você tem consciência do que te trouxe àquele lugar. Então, como um criminoso, por exemplo, faccionado, vai querer sair dali. Você chega nos presos, eu tenho um projeto de justiça sistêmica, que está aqui atrás nesse cartaz, né? Que é levar a constelação familiar para os presídios. Já mais de 700 presos, aproximadamente, passaram pelo projeto. E a grande maioria deles expressa, mas doutora, eu não sei como fazer para sair, né? Ou eu não sei como vai ser depois que eu sair daqui. Porque tem toda uma pressão. Tem pressão das facções, tem pressão da família, tem pressão de filhos, a grande maioria tem filhos, né? Como eu vou alimentar essas pessoas? Então, vejam que é sistêmico isso, né? Mas aí a gente precisa dizer para eles, vocês querem que o filho de vocês venha para aqui? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Então, aí, como fazer isso, né? Enquanto você não mudar, enquanto você não der o primeiro passo para acabar com esse padrão de repetição da violência, que se revela das mais variadas formas, né? A sua descendência vai repetir o padrão por amor. E isso foi o que Hellinger comprovou, né, ao longo aí de mais de 70 anos em terapia grupal, ao longo dos 5 continentes. O que ele sempre disse foi isso, independentemente do lugar, da cor, da raça, do nível de instrução, alguns fatores se repetem para todo mundo. E se esses fatores, que ele chamou de ordem, estão em desordens, né, gera esses emaranhamentos e gera, então, a infelicidade. Então, o que eu tenho que prestar atenção nas minhas relações para que eu possa ordenar isso? Ou, Familienstellen, como ele chamou, né, em alemão, reposicionar ou posicionar cada um no seu lugar. Então, eu levo para eles esse conhecimento da constelação familiar no sentido de autoanálise, e aí a pessoa tem que estar disposta, claro, a olhar para dentro, e nem sempre é fácil, né? De entender, olhando para dentro, qual desses fatores ou qual dessas ordens está em desordem dentro do seu sistema familiar. Então, eles estão excluindo alguém ou foram excluídos?
a ordem do pertencimento, né? Eles estão se sobrepondo a alguém que veio antes, é a precedência. Eles estão fora de lugar, eles estão em algum momento querendo ser melhores que os pais, que talvez eles nem conheçam, a grande maioria nem conhece, muitos foram abandonados em casas, em abrigos. Então, o que eles fazem, como eles sentem em relação a esses pais, né? Eles excluem, eles se sentem melhores, ignoram ou querem se vingar inconscientemente desses pais. Isso é uma inversão de ordens. E aí tem a terceira ordem, que é o equilíbrio, né? Que aí é entre iguais, entre relações, que é o dar e tomar. Essa correlação entre eu receber algo e devolver algo um pouquinho maior. E receber algo e entregar algo um pouquinho maior. Então, isso vale para todas as relações. A partir daí, eles criam essa identificação do que está em desordem e nós fazemos dinâmicas que voltam à ordem. E qual é a resposta deles na pesquisa que eu realizo, né? 86%, incluindo presos faccionados de facções, né, criminosas, tem melhor relacionamento com a sua família, passam a ocupar o lugar deles, seja de filhos como de pais, mesmo que estejam encarcerados, né? Eles conseguem meios de fazer contato com a família para receber visitas, cuidar dos filhos mesmo dali, ou seja, aquele pai que pede para ver o caderno do filho que está na escola, que acompanha se o filho está ou não na escola ou não está na rua vendendo droga ou se prostituindo, aquele pai que mesmo lá de dentro diz eu estou aqui, mas eu sei, eu estou aqui, mas eu estou presente. Essa presença. E quando eles se dão conta que eles podem fazer esse exercício, né, apesar de estarem presos, isso dentro deles faz com que a autoestima simplesmente ressurja, porque até então eles se consideravam excluídos, e de fato eram, né? Mas eu não sou mais ninguém, eu tô preso, ninguém quer saber mais de mim, e a sociedade quer que eu morra, e é isso que eles dizem, né? E a partir do momento que eles entendem que eles podem ainda assim ser, que eles são, na verdade, e que se eles não exercerem esse papel, seja de filho, seja de companheiro, seja de pai, eles estão fora da posição e é isso que vai trazer ainda mais desordem para os descendentes. Então, vejam, a autorresponsabilidade de cada um não é só de si. A gente tem que parar de ser egoísta, né? E ser autocentrista e dizer da minha vida cuido eu que sei e ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim, porque a sua vida vai causar um reflexo tremendo no seu sistema. E você vai ser corresponsável com toda a tragédia que vai se repetir depois. Então, dentro desse espírito de autorresponsabilidade, é impressionante, porque você dá a responsabilidade, eles entendem a responsabilidade e renascem a partir da responsabilidade. Né? Então, é um processo incrível e maravilhoso. E a partir desse entendimento e das curas que a gente vai fazendo aí, e de assumir o seu lugar, né? Aí a gente abre espaço para, e agora? O que você gostaria? Como você gostaria de estar daqui a 5 anos, quando você vai sair? Quando você gostaria de estar, ou o que você gostaria de fazer, ou estar fazendo, que vida você gostaria de ter, que casa você gostaria de ter, porque a gente não pode ser hipócrita, né? Bom, se eu resolver ser monja, ou se eu resolver ser freira, ou sacerdote, é outra história. Não vou me importar, não vai fazer diferença para mim ter conforto material, né? Mas o que a gente quer é, sim, trabalhar duro e poder ter conforto material, ter a casinha, ter o carro, né? Poder comer o que eu quero, chegar no mercado e comprar. Então a gente não vai ser hipócrita e dizer assim, não, eu não preciso de nada disso. Precisa sim, tá tudo certo você querer, né? Mas a questão é, eu quero e eu posso, e como eu posso, né? A partir dessa nova criação que se faz a partir de si mesmo. E sim, eles aprendem também o processo criativo, né? Claro que de uma forma mais singela, digamos assim, mas eles ficam encantados com as possibilidades que eles fazem. E mais, eles acabam transmitindo isso para as famílias, né? E as famílias seguido me chamam no Instagram ali agradecendo, né? Que querem fazer o curso também, como podem fazer o curso, né? Então vejam que isso que a gente pode dar, e é esse o propósito que eu estou falando para vocês, que é o que nos leva para a nossa essência. E é isso que nos dá sentido para a vida, né? É isso, é você estar a serviço, né? E é claro que dentro do meu trabalho eu também estou a serviço, mas quando a gente vai um pouquinho além e a gente consegue ter o quê? Empatia, a gente consegue se colocar no lugar do outro e oferecer o que de melhor a gente tem, o nosso universo vai se expandindo.
Tudo que eu precisei fazer para o projeto sempre deu certo, apesar de toda a resistência que tinha, né, no Brasil aí, envolvendo as constelações. E olha, eu estou com 700 presos já que tiveram essa dádiva, né, de poder ter esse conhecimento do projeto. Mas o que eu queria dizer aqui, Ana, que daí é o ponto-chave da questão, né, é de como chegar nesse espaço da cocriação. Como a gente chega nesse lugar, que é um lugar que é comum a todas as terapias complementares integrativas de saúde. Se você conversar com um acupunturista, se você conversar com um cromoterapeuta, se você conversar lá com o homeopata, que também é uma das PICs, que faz parte, com a auricultura, a auricultura, é difícil essa palavra, né? Enfim, É, mas são 29 PICs, né? Se você falar com todas elas, a medicina chinesa, né? A Ayurveda, são práticas integrativas também de saúde. Se você for falar com qualquer uma delas, você vai ver que o foco está no ser, que o foco está não na doença, mas na origem da doença. Né? E o isso. que aquilo no campo espiritual ou no seu campo etérico, dependendo da linha que você seguir, vai chamar, nós chamamos, né, na física quântica de corpo vital, o que é que no seu corpo vital, né, está te dando alerta no seu órgão, nos seus órgãos, né, o que ali está movimentando, que você está tendo um alerta, uma consequência, um sintoma, né, no seu corpo, que está te mostrando que alguma emoção, né, não está devidamente sanada. Quando a gente fala em sanação, a gente fala em nível de alma. Quando a gente fala em cura, a gente fala em nível de corpo. As terapias integrativas e complementares de saúde, eu diria que elas não estão focadas na cura do corpo, mas sim na cura da alma, na cura dessa parte emocional que vai imediatamente, né, ter reflexo na parte física. Então é sobre isso. Mas como que eu, como um terapeuta, como que eu, como um mediador, isso pode ser numa sessão de conflitos também, eu digo terapeuta, o terapeuta não significa simplesmente você estar fazendo uma terapia, veja só, corpo físico, né? Existem as terapias psíquicas. Só que se eu estou numa audiência muito conturbada, muito conflituosa, eu posso atuar ali com uma terapia psíquica breve, claro, eu não sou na audiência uma psicóloga, não é isso, a gente não está retirando o lugar de cada um, a gente só está acrescentando uma prática que tem uma potência grande de ajudar naquele conflito, né? Então, se eu preciso entrar no emocional ali, ou seja, nessas emoções que fazem com que o conflito ele se amplifique, por exemplo, né? Eu consigo ter uma solução melhor para aquele conflito. Então, vejam só, se eu consigo estar neste lugar, né, de empatia, porque tudo se resume em empatia, tudo se resume a se conseguir escutar o que o outro tem para dizer e de onde vem a sua dor. Claro que no mundo de negócios as coisas talvez se resolvam na matemática, né? Mas Mas eu muitas e acho que muitas. negócio, Lisandra, também tem a ver com empatia, porque tudo é relacionamento, né? Eu acho. Eu É. acho que tudo no fundo, é uma conexão maior, sabe? Seja Ai, para dinheiro, seja para qualquer coisa, eu acho. eu quero dizer, né, Ana, que muitas vezes é necessário uma sentença, né? Muitas Sim, vezes são coisas complexas que vai ser preciso uma sentença para fazer aquela conta, digamos assim, né? sim, Mas sim, se eu preciso fazer alguma conta, tem toda a razão, é porque alguém está se sentindo em desequilíbrio, sim, né? Mas às vezes as pessoas estão tão enoveladas que elas não conseguem nem achar o início dessa conta, né? Então sim, muitas vezes é preciso sim ter essa decisão final que faça que feche a conta. Mas sim, quando não fecha uma conta, o que acontece? Algo está em desequilíbrio. Então a gente sim. precisa olhar o que está em desequilíbrio ali para fazer a conta fechar. Né? Então, quaisquer lugares que a gente esteja, por isso que eu digo, né? Sempre que a gente tentar fazer uma intervenção em prol da paz, a gente precisa fazer isso de um lugar que tanto Bert Hellinger como Amit Goswami chama do vazio. E é o mesmo lugar em que a gente tem o insight criativo. É nesse lugar, é nesse vazio. Então, o lugar da ajuda, né, que vale para todas essas MTCIs que eu falei, que são as medicinas tradicionais complementares de saúde, como para o processo criativo, que é onde eu vou ter o insight, tanto aqui como aqui, eu preciso conhecer esse espaço vazio.
esse espaço do insight, que é onde o insight acontece. Né? Se a gente vai um pouquinho na história, olhar aí para os grandes gênios, como que eles chegaram numa composição aí de 300 folhas de partitura para 35 instrumentos, 4 coros, 4 solistas, né? Em 20 dias, como por exemplo, né, o grande oratório de Messias de Handel. Ele foi composto e ele é chamado, né, do compositor que ouvia anjos. Por quê? Porque seria impossível alguém compor uma obra dessa complexidade em 20 dias, né? 24 dias, como conta a história. Então, o que significa isso? Os momentos de insight. As pessoas, elas estão num momento em que elas estão realmente recebendo da grande consciência, como chama o nosso mestre Amit Goswami, como chamava Bert Hellinger do grande espírito, né, que é o movimento do espírito, o insight. O insight é para solução, é para você implementar, é para você colocar na prática a cocriação. Né? Vejam só a diferença. Na constelação, a gente acessa a grande alma. A grande alma é onde está o campo morfogenético que tem as memórias, né, das nossas tramas familiares, digamos assim. Né? Mas esse campo também é orgânico. A gente pode criar e a gente pode imprintar nesse campo também as nossas mudanças, porque esse campo ele é um campo orgânico e ele é um campo que não tem espaço e tempo. Ou seja, ele guarda a memória de toda a humanidade, mas também do nosso sistema. Então, quando eu mudo o meu comportamento, quando eu mudo a minha reação, como eu digo, essa violência para aqui, esse padrão para aqui, eu estou modificando também a frequência que eu emito para esse campo morfogenético. E o que vai acontecer? Com o tempo, toda a minha descendência, né, quem vem depois de mim, vai poder acessar isso. Então, eu sou responsável pelo que eu imprinto na grande alma familiar, que é onde fica registrado. E eu também sou responsável pelaquilo que eu vou captar da grande consciência como solução. Mas para isso, eu preciso conhecer esse lugar que a gente chama do vazio. Por quê? Porque o insight criativo, o insight onde vem aquela resposta que não tem como diria Einstein, né? Eu sei que a minha teoria da relatividade está certa. Tem uma jornalista que pergunta para ele, mas Einstein, e se alguém se Deus chegasse para você hoje e dissesse para você que a sua teoria está errada? Ele disse, eu teria pena de Deus, porque a minha teoria está certa. Porque ele teve isso num momento de insight, né? E ele tem certeza. Então, essa certeza que vem com o insight, porque ele vem desse lugar da grande consciência, que é o lugar que tudo sabe, tudo é, e é o lugar da criação. E que nós somos parte disso. Nós somos uma pequena parte, só que a gente precisa se acordar, né, para isso. E realmente conhecer o lugar dessa conexão, que é o não lugar, que a gente chama, né, na ciência quântica de não localidade. Mas como eu acesso esse lugar do insight? Né? Que é aí que entra a intuição, né? A intuição dos terapeutas, né? E também a intuição do constelador, por exemplo, quando ele sabe qual o próximo passo numa facilitação de uma constelação familiar ou de uma dinâmica sistêmica, ou eu numa audiência, por exemplo, né? Se eu estou conectada com esse campo, eu vou saber qual é o passo mais acertado, né? Digamos assim, para tomar. Porque o que acontece? Se eu for raciocinar, eu estudei 10.000 horas em bancos escolares só nos últimos 7 anos, entre constelação familiar e ciências quânticas, tá? Poxa, mas cada pessoa, cada um é um, né? E não significa que uma dinâmica que deu certo para um vai dar certo para o outro, que a causa é a mesma, não. O que Hellinger constatou é uma repetição de padrões, mas a causa original vai depender de cada um. Né? Então, como eu vou saber que naquele caso aquela dinâmica é a mais acertada? Como eu vou saber para aquele paciente, né, muitas vezes, que aquela forma de linha de tratamento, se é a homeopatia, se é a acupuntura, se é o que, é a mais acertada? Né? Então, aí também a gente entra nesse lugar da intuição. Mas como eu entro nesse lugar? E aí, nosso professor Amit Goswami ensina, juntamente, eu reuni 2 técnicas, né? A do professor Amit Goswami, que é a técnica da respiração, que ele chama de concentração, que é a primeira técnica que a gente recebe quando a gente começa a estudar as técnicas de meditação, junto com uma meditação que nos ensinou o professor Mário Cosiner, que é o meu grande professor de constelação familiar, acompanhei o Hellinger por muitos anos, e para mim é uma das formações, talvez a mais completa que eu conheça, né, que existe no Brasil, professor Mário Cosiner. E por que elas se complementam? E por que a gente consegue chegar, pelo menos no entendimento do que é esse estado ou esse espaço vazio?
Se a gente poder observar, quando a gente respira, é algo que a gente nunca faz, né? A gente nunca se auto-observa. Então, inspiro. Se você estiver bem sintonizado, você vai perceber que você inspira e tem uma pausa antes de expirar. Essa é uma pausa natural. Você termina soltando a expiração, existe ali uma pausa também. É um átimo de segundo em que a fisiologia faz uma pausa para a retomada do ar. Então vejam, inspira, pausa, expira, pausa. Inspira, pausa, expira, pausa. Você pode fazer comigo? Pausa, expira, pausa. Inspira, pausa, expira. Se você faz essa respiração assim, prestando atenção na pausa, eu tô quase já Desdobrando. fora daqui, mas vejam, presta atenção na pausa. É o momento que você libera teus pensamentos, de qualquer pensamento, tua mente de qualquer pensamento. Isso é o zazen, essa é a meditação do zazen. Esse é o espaço vazio. E se você quiser, depois que você entende isso, se você quiser aliar isso um outro passo, você pode incluir um mantra, que pode ser o Aum. O Aum, ele é uma palavra que ele está em consonância com a frequência da Terra. Vocês já ouviram falar que a Terra tem batimentos cardíacos? Esse som, ele tem a frequência da Terra. Portanto, a gente se alinha à frequência da Terra e da criação. O que você pode fazer é inspira. E você presta atenção no final da consoante. Você entoa, pode ser só com a mente também, mas você acompanha até acabar o som. Quando você parar, você tenta ficar um pouquinho ali. Se vier muitos pensamentos, você já diz, estou pensando, não luta contra isso, e simplesmente vai fazendo o mantra. Você vai fazendo o mantra tão rápido quanto, ou repetidamente, quanto você vê que você está sendo incomodado por pensamentos. Então, se eu tenho muitos pensamentos, eu vou fazer aum, aum, aum. E eu posso agora tentar espaçar para prestar atenção na pausa da mente, que é aquele espaço entre um aum e outro. Então, você pode fazer aum. É como se eu ficasse focado ainda no som da frequência da consoante que não está mais ali. E aqui eu crio um espaço de pensamentos. E aí você vai espaçando na medida em que você compreende, entende ou sente que você consegue espaçar e não há pensamentos ali. Ou pelo menos há menos pensamentos. E você pode fazer esse exercício apenas por 5 minutos. Não é preciso 30 minutos. É isso que eu ia Se você, perguntar. Tem uma quantidade certa? olha, Não. os grandes rashis, os grandes yogis, eles ficam 3 horas. Ou mais, um dia inteiro, né? Mas eu diria que 5 minutos, e você pode ir aumentando até 20, por exemplo, se você tem disponibilidade, isso já te traz essa intimidade com o espaço vazio. Sabe?
é isso que você fez agora. Você pegou o teu copo d'água e bebeu. Você pode simplesmente, quando está num período de mais agitação, que você precisa tomar uma decisão, você vai sentar e vai fazer isso 3 vezes. E você vai entrar nesse espaço vazio. Precisamos entrar nesse espaço vazio. É mágico, até a energia do lugar já muda. Muda completamente, porque você está emergindo uma frequência que antes não estava. Nós somos seres frequenciais. Já Além no. de eletromagnéticos, nós somos frequência, Ó, né? Nós somos frequência. Então, tanto é que quando você chega num ambiente que você não fica, não vai de ó, cara com alguém, eu tô toda vibrando aqui. quando você chega num ambiente que não vai com a vibe de alguém, é porque vocês estão vibrando em frequência diferente. Não é que aquela pessoa é ruim ou é mal. Não! Você tá num outro nível, é só isso, não bateu, né? Então não tem que ficar julgando também o outro que não ficou a cara. Simplesmente nós estamos trabalhando num outro nível de frequência, né? Então é sobre isso. E é nesse espaço vazio, é daí que sai o insight criativo. É daí que a gente recebe. Vocês já ouviram falar que a oração não é pedir, é escutar? Olha aí. É escutar. Vamos. Vamos anotar que a oração não é pedir, é escutar bravo. A oração é saber escutar. Por Nossa. quê? Porque o insight criativo, as ideias, as melhores escolhas, vêm desse espaço vazio. Não é de um espaço que você está raciocinando logicamente. Não é da conta que você faz com tudo que você já aprendeu e o que é melhor agora. Então, orar é saber escutar. Mas para isso, como eu vou escutar se eu estou com 1000 pensamentos e preocupações na minha cabeça? Você vai estar escutando a você mesmo, né? Você está escutando a tua razão e não do As tuas lugar de onde vem memórias. a razão. A razão, a mente, o cérebro é apenas um aparato pelo qual a consciência experimenta a matéria. É verdade, sem o cérebro a gente não experimenta a matéria, né? Passa por tudo aqui os impulsos elétricos, tudo fica registrado nesses impulsos elétricos neurais, né? Isso a gente sabe. Mas onde está a capacidade de aprendizagem e onde está a capacidade de criatividade? Os computadores são criativos? Não, os computadores eles são uma mega banco de memórias que jamais o ser humano vai conseguir, pelo menos não nesse nosso estado, né, agora de inteligência momentânea, né, ou com a autorização que nós temos, mas eles são ferramentas que processam informações de uma forma absurdamente, né, rápida. Ou seja, se a informação não foi lá dentro, ele não vai saber informar. E pior, se a gente perguntar algo para ele que não está informado antes, ele vai alucinar. Já ouviram falar que máquina alucina? Por que alucina? Porque ela não cria. Se ela não tem, se ela não consegue bater os dados para ter um resultado, ela alucina, né? É sobre isso. E isso a gente vê no trabalho aqui na justiça já, né? Já nós temos uma AI, nós temos uma IA, só que ela chegou num ponto em que, por exemplo, você tem uma coisa complexa e que é um caso que, tipo, é atípico, nunca aconteceu. Olha só que eu falei, eu tenho 30 anos de judiciário e hoje mesmo, nas audiências, eu tive 4 casos que eu nunca tinha tido. Que eu tenho que utilizar todo um arcabouço jurídico para fazer um diálogo de fontes jurídicas e dar a melhor solução naquele caso. Agora, se eu jogar isso na minha IA, ela vai inventar uma jurisprudência. Que não é, porque a jurisprudência ela é várias decisões que já foram dadas, né? E o que ela anda fazendo, a nossa IA? Ela inventa uma jurisprudência para dar uma solução para o caso. E aí, como que eu vou confiar se ela está inventando, né? Inventando o que eu estou me referindo? Porque a jurisprudência ela é algo que já existe, entende? Só que ela pega aquele emaranhado de coisa e diz que aquilo é uma jurisprudência. Só que não é, porque aquilo não é a jurisprudência, né? É algo que ela inventou no pânico, né? Na neurose da alucinação dela de que tem que me dar uma resposta. Então eu não posso confiar em tudo que ela faz. Então tampouco ela é criativa, ela não consegue dar uma solução nova para algo que ela não tenha conhecido ainda. Isso Ô, quem faz só? O ser humano, que é nós, Lisa, que é a nossa criatividade. ô, Liz, vamos lá. Então vamos lá.
para a gente levar para nossa vida no dia a dia. A gente quer, então você como uma expert em tudo isso, você faz esse tipo de exercício quando você vai entrar para exercer o seu cargo de juiz, é para que você tenha maior clareza e maior conexão com a fonte, né? Para que você, além do seu arcabouço, né? E todas suas informações cognitivas, né? Dos seus estudos, você possa ir além do que não é visto, do que não está sendo ali, como é que eu posso dizer assim, verbal e escrito, comprovado. Você vai no além. Então, por exemplo, todo mundo vive num movimento, né? A maioria das pessoas, né? De encontrar soluções, seja numa transição de carreira, uma solução no relacionamento, uma solução de trabalho, de negócios, né? E você vai buscar assim, meu Deus, eu já tentei de tudo, né? Mas é como você diz, já tentei de tudo dentro da sua cognição, dentro das suas prateleirinhas aí, que nem dos seus livros aí atrás. Você foi ali no seu arquivo. Então, esse exercício é justamente você ir buscar na fonte. Exatamente, buscar na fonte, como eu falei. Muitas vezes, primeiro a gente precisa se dar conta do padrão que a gente está repetindo. Então, que padrão eu repito de escassez? É do meu pai, é da minha mãe, do meu avó, dos meus avós? Freud já dizia, gente, está tudo lá no pai e na mãe, especialmente na mãe. Bert Hellinger fala a mesma coisa. Ele, pouco antes dele falecer, a esposa dele, a Sophie, facilitou uma constelação para ele tomar a mãe. O que é isso, tomar a mãe? É receber o que foi possível da mãe. 93 anos, ele tinha 70, mais de 70 anos de prática. Então, veja, não é tão simples, né? Ou melhor, eu diria, não é tão fácil, mas é simples, porque é isso. É sobre a gente querer olhar para o que está lá atrás e nós estamos repetindo esse padrão. Eu estou repetindo algum padrão ali, ou que exclui algo ou alguém, né? Ou que eu quero estar acima de alguém, que eu estou fora do meu lugar, né? Isso não tem nada a ver com orgulho nem vaidade, simplesmente eu ocupo o meu lugar. E Khalil Gibran tem uma frase que eu gosto muito: faça seu próprio mérito. Quanto mais culpa a gente ficar jogando nos nossos ancestrais, quanto mais culpa a gente jogar no vizinho, no colega, no quem fez o contrato comigo e não assumir a nossa parte da responsabilidade em mudar o padrão vibratório, nós vamos repetir. Então, tudo isso passa, né? Eu diria que o salto quântico para todo mundo, em qualquer profissão, ele passa pelo autoconhecimento de o que eu repito. Porque nós estamos repetindo os padrões que nos levam para a escassez. Nós estamos, né? E nós estamos, muitas vezes, querendo dizer lá para nossa mãe, nosso pai, que a gente não conheceu, tá? Muitas vezes a gente não conheceu esse pai e essa mãe. A gente não teve contato. E a gente está lá querendo dizer para ele, eu como tu. Por amor a esse vínculo pela vida que veio através de ti, porque a nossa alma sabe que nós somos 1 em 400 trilhões de espermatozoides, ela sabe, a nossa alma sabe a grandiosidade que é essa oportunidade de viver, né, uma experiência na matéria. E ela diz, a esse veículo que me trouxe aqui, eu digo, eu sou como tu. Porque eu não consigo ser, né, diferente. Mas vejam, eu não é que eu seja melhor do que os meus pais. Eu posso fazer diferente. E por amor, eu me realizo e trago eles junto comigo nessa realização. Essa é a grande sanação da alma. Muito bem. Então, fora esse exercício, as pessoas também têm que procurar fazer uma sessão de constelação. Tem várias psicoterapêuticas que chegam nesse ponto. Eu afirmo que, das que eu conheço, com a potência breve, com uma constelação eu não Sim, conheço, né? Eu mesmo faço psicoterapia comportamental há muitos anos, adoro, preciso também me fortificar em questões minhas que eu preciso trabalhar, sempre até os meus preciso. 90, 100 anos, né? Como Sim, Hellinger, né? Mas o fato é que, como abordagem terapêutica potencialmente breve, né? Eu não conheço nenhuma outra fórmula mais potente e rápida do que a constelação familiar, que não dispensa, deixamos bem claro aqui, né? Acompanhamento psiquiátrico, psicológico, médico e nada mais. É um complemento que eu diria que faz uma aceleração dos processos.
e Sim, te dá até muito mais leveza para você entrar nos processos que você precisa entrar e sair dos processos que você precisa sair, que é o mais importante. A gente só abre espaço para o novo quando a gente consegue, né, deixar a tonelada que está atrás das nossas costas e que a gente não percebe. Freud já dizia, né? O nosso ego, na verdade, ele está, na verdade, envolto de um inconsciente profundo, né? Então nós temos pulsões ali que são que envolvem essa questão da libido, ou seja, quanta energia eu coloco para tudo. Não estou falando só em sexualidade, né? não. Qual é esse meu aspecto, né? Porque a sexualidade ela é a vida, né? Sim, Ela é a vida. Então essa libido, ou seja, esse tesão que a gente fala, né, pela vida, em tudo que a gente coloca, ele vem da onde, né? Ele vem lá de como a gente recebeu isso da nossa mãe numa primeira infância. Então, quem não teve essa estruturação numa primeira infância, claro que vai ser mais difícil encontrar depois o seu propósito de vida mais tarde. Então, a gente precisa voltar lá, reconhecer que esta mulher é uma mulher comum, que ela deu o que era possível a ela e que nos deu bastante, que é a vida. que é a vida. Exatamente. Olha o que a Marcela está dizendo. Constelação é maravilhoso. Participei de um grupo sendo constelada e sendo participante. Incrível como podemos pegar as características da pessoa constelada. Verdade. Verdade. Verdadeira. Mudamos até nosso comportamento. Muda até a forma física, às vezes. Ou até a fisionomia do rosto, alguma coisa, até a postura, né? O campo, ele é, como se diz, o campo é majoritário, é soberano, né? Quando o campo começa a atuar, a gente se conforma com aquele campo. E é desafiador? É. É processo? É. Como a doutora Lisandra disse. Ninguém está 100% resolvido. É um processo. A cada dia é um passinho a mais, olhando para os lugares que muitas vezes a gente não quer olhar, ou que não viu mesmo, né? Porque consciência é assim. Ah, eu fiz isso aqui, mas porque eu só tenho consciência disso. Agora eu tenho desse. E dizer que a gente vai ter 360, estamos no processo. E o Estamos em. processo principal, né, é esse momento de paz na nossa mente. É ter esses pequenos momentos de vazio, se propor a experimentar esse espaço vazio. É verdade. Numa sociedade onde a todo instante a gente está sendo toda hora enxertado de informações, né? O tempo, você tem que responder a tempo, você tem que. É como se a gente estivesse sempre sendo incentivado a colocar mais. É mais informação, é mais isso, é mais isso, é mais isso. Então, na hora, veja, a gente fez um exercício aqui de 2 minutos. O campo Pode ser já no banho, mudou. pode estar fazendo no banho esse exercício. Aliás, né, tem muitos terapeutas espirituais que falam, né? A gente toma banho e lava o corpo, mas não lava o campo. Você pode ter técnicas do reiki, né? Que você faz no reiki mesmo, você faz a limpeza no seu campo. É só você, naquele momento, você fazer a limpeza no teu campo energético e você vai imaginar que a água que está tudo sendo levado também. A gente dá banho no corpo, mas não dá banho na alma. Né? Ou tá só o corpo ali, a alma tá em outro lugar. Exatamente, está pensando um monte de coisa que não é o próprio corpo, né? Exatamente. O quanto a gente se distancia, né? A gente tá fazendo as coisas no automático, Dou né? graça, né, Rodolfo? É isso aí. Eu sou fã de vocês, gente. Eu sou fã de vocês. Tá bom, Rodolfo. Muito obrigada. Lisandra, faz um exercício desse lá no Mar da Consciência que o campo chega, vai mudar, não Vamos é? começar com ele, então. Vai ser maravilhoso. Liz, muito obrigada. Só para perguntar, esse seu projeto, eu acho que eu perguntei na outra live, mas eu vou perguntar novamente. Esse que você fez no Sul, ele está expandindo pelo Brasil? Ainda não. Tem algumas cidades que já fazem, Paraná, a Marilise Eisenfeld já faz um tempo, né? Tá começando tímido em alguns lugares ainda, né? Mas é assim, o campo ele vai abrindo, e a gente espera que um dia a gente possa ter um sistema penal sistêmico, né? Que aí sim nós Sim. teremos uma nova realidade de egressos e também com redução na reincidência, né? É verdade, até porque, né, Lisana, só para. Vou deixar a última fala com você. A gente vive em um país que tem uma memória, né? Quem vieram para cá, não do Sul, o Sul já foi diferente, mas de uma boa forma, foram justamente os degradados, né? As pessoas que eram os excluídos de Portugal. Então,
essa memória reverbera muito. Então, você tratar isso, você está tratando também da história da memória do Brasil. Vê como é Exatamente. forte. É um resgate, né? É um É um resgate que resgate. vem de uma exclusão, né, de seres humanos lá de trás, o período da colonização, depois da pós-colonização, que na verdade não mudou muita coisa, né? E a gente tem um resgate aí humano para fazer, né? Então, se cada um puder fazer uma sua parte, um pouquinho do seu tempo, a gente já vai estar mudando essa vibração. Vocês podem imaginar o quanto um exercício desse modifica a vibração dentro de um presídio, né? Com certeza. E reverbera no país. Para a gente sair desse lugar também de que tudo é errado, tudo é feito, né? A gente sabe as memórias que a gente, toda vez que a gente fala nessa memória, a gente perpetua, né? Que a gente possa, através desse movimento, poder sanar outras coisas, até a nível político, enfim, de gestões, né? E essa coisa toda que o Brasil tem uma fama lá fora, né? Então, um movimento desse reverbera, porque o campo ele vai, né? Não é só local, né? Ele vai ampliando de uma forma bem maior. Então, eu torço que esse seu trabalho se expanda cada vez mais, não é? Porque é um lugar que as pessoas não querem olhar, né? Não querem olhar. Doutora, muito obrigada. Gratidão. Gratidão, porque já mudou meu campo aqui. Já vou fazer daqui a pouco para ter novos insights, porque a gente precisa resolver muitas coisas. Estamos sempre em processo, entendeu? Faz parte da nossa vida, né? Aí, mas a gente precisa estar consciente, dizer assim, como posso, né, resolver, levar adiante, trazer luz para que a gente tenha um sistema de mais paz. Diga, doutora. E Seja só uma possível. última dica, tá? Ou novidade, ou informação, como que. Fala. Nem sempre o insight vem na hora da meditação. Pelo contrário, ele vai vir depois. Quando você menos espera que você soltou para o campo, é que você vai receber. Então, apenas, né, entre na meditação. A tua mente, a tua alma já sabe que você tem que resolver. Não precisa contar tanto para ela assim, né? Ela já Você, sabe. você só diz que você espera, né, pela melhor resposta. E vem saídas inesperadas, que vem do todo, né? Gratidão, viu? Sou sua fã. Muito E obrigada. eu sou sua Obrigada. fã. Somos, né? A gente sabe dos embates da vida, mas a gente vai, chega lá. Vamos. Doutora, um beijo. Nos vemos Um já beijo. já. Gratidão pelo seu trabalho, pela sua vida e por esse empenho, né? Enquanto a gente está no mundo, você está enfurnada aí entre os livros e processos dolorosos e fazer um trabalho desse é curar corações, almas e famílias, né? E como eu digo, curar o Brasil. Tá de árvore, Mas doutora. você tá pelo mundo e todos nós somos estrelinhas e cada uma brilha num lugar, né? E Ah, assim, cada tudo brilha. um serviço para dar e render. Quem quiser aqui se inscrever, minha gente, tem serviço para todo mundo. Um beijo, viu? Fica com Deus. Beijo. Gratidão. Amém.